Olá, vamos dar início à nossa semana de estudos do curso de vendedor e continuar com as técnicas de vendas. Nós vamos trabalhar durante esse módulo todo com as técnicas de vendas e essa semana nós vamos estar trabalhando com a PNL. E o que é a PNL, né? A PNL é a programação neurolinguística. Para nós vendedores, ela é de extrema importância porque a gente consegue entender que é trabalhar o corpo e a mente junto, né? O que pensamos com as ações do nosso corpo. E ela também é utilizada em outros setores. O pessoal trabalha muito com ela com ansiedade, nervosismo. Na advocacia, eu já vi muito em tribunais de conciliação. E mais para frente a gente vai entender como que isso é feito. E como que a PNL funciona, né? Então, como ela é uma programação, a gente vai, para poder associar melhor, entender como se fosse um computador. O computador a gente armazena as informações nele, né? Os dados. E no nosso cérebro é a mesma coisa. Nós começamos a armazenar o que a gente vivencia, os nossos costumes, o nosso aprendizado, as nossas crenças. E dessa forma, através dos nossos sentidos, os órgãos dos sentidos, a gente põe isso para fora. Não, então é através de um olhar, é através de um gesto, que a gente põe para fora todo o que foi programado lá dentro do nosso cérebro. E a PNL, ela estuda isso, uma forma da gente também entender o nosso próximo. Por que ele está agindo dessa forma? Por que ele está tendo esse tipo de comportamento? É através de tudo que ele vivencia. E como que nós vamos reagir em relação a isso? Então, em vendas, é muito trabalhado isso. Eu vou entender a reação do meu comprador, de quem eu estou tentando fazer uma venda de um produto ou serviço. É através dessa atitude que ele tem que eu vou ver como que está indo a minha venda, como que eu vou agir em relação àquela postura que ele tem. E resumindo o que é PNL, PNL são técnicas de vendas, no nosso caso, para estabelecer uma boa comunicação entre o vendedor e o comprador, né? E isso é tudo através do comportamento e a forma que nós comunicamos um com o outro. E como que surgiu, né, essas técnicas de PNL em vendas? Foi através de dois professores da Universidade da Califórnia, na verdade estudiosos, né, que é o Richard Bandler e o John Grinder. E o que eles criaram, né? O que eles pesquisaram e qual conclusão que eles chegaram? Que através da técnica de vendas, através da PNL, eu consigo remodelar, né, refazer uma modificação de uma programação, reprogramar, na verdade. Então, tudo é uma ação, gera uma reação, né? Então, quando o cliente vir com uma ação, eu vou ter uma reação, ou vice-versa. Quando eu tiver uma ação, ele vai ter uma reação. E eu estudo dessas reações, né? E como eu irei agir com essas reações do cliente. E esses dois cientistas, eles afirmam que as pessoas, elas armazenam essas vivências e experiências, cada pessoa de uma forma. E geralmente são através dos sentidos: o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. E são separados em três tipos de pessoas. Então, são pessoas que são mais visual, essas pessoas gravam mais imagens, aprendem através de imagem, assimila também através de imagens, de gráfico. Geralmente essas pessoas falam mais rápido. Já tem o grupo que são ligadas ao auditivo, que são mais ligadas ao som. Normalmente elas têm um raciocínio mais analítico. Elas falam e gostam que fala mais pausadamente. Você tem que explicar as coisas com mais clareza. E já tem o sinestésico. Os sinestésicos são pessoas que já são ligadas ao tato. Elas têm que tocar. E são pessoas mais sentimentais, ligadas mais ao sentimento. E a gente vai entender durante o nosso estudo qual é a importância de você conhecer o seu interlocutor ou o seu cliente, seu comprador, para você saber das reações. Lembra que eu falei sobre ações e reações? É sobre isso que a gente vai estudar. E quais as vantagens de usar a PNL em vendas? Eu consigo chamar a atenção melhor dos clientes, contornar objeções quando eles falam não tá caro, não é bem isso que eu quero, não tenho certeza se eu vou comprar. Através dessas técnicas a gente consegue reverter essa situação, evidencia o valor das suas soluções, do que você tem para oferecer de melhor para o cliente, persuadir os compradores, negociar melhor e levar ao fechamento de venda.
tomem cuidado com esse persuadir os compradores. Muita gente confunde um pouco as coisas. Não é o forçar uma venda. Primeiro eu tenho que ter certeza que o produto ou serviço que eu estou oferecendo é realmente o que o cliente precisa. Lembrando que um cliente insatisfeito, ele pode falar mal da sua empresa e do seu serviço, e aí todo um trabalho por água abaixo. Então eu não estou vendendo nada por engano. Eu não estou enganando o cliente. Eu só estou entendendo melhor o que o cliente quer. Então a PNL ela vai me ajudar nisso. Entender o que o cliente quer, porque às vezes até o cliente está um pouco confuso, ele não consegue às vezes se expressar. Então a gente tem essas técnicas que vai ajudar. Mas lembrando, não é enganar o cliente, né? No próximo módulo a gente vai trabalhar sobre ética, então é tomar muito cuidado em relação a isso, tá? E é esse o objetivo da técnica da PNL, ela ajudar o vendedor a entender, né, o que o comprador está precisando. Às vezes a gente está com essa dificuldade do fechamento, essas técnicas facilitam muito. E também ajuda, às vezes, da mesma forma que existe vendedores que estão usando de má fé, também existe compradores. Então, vou te dar o exemplo de produtos de alto valor, né? Igual a gente falou também nas aulas passadas, uma Ferrari e tudo. Da mesma forma que existe vendedores de má fé, existe compradores também. Com essas técnicas, a gente também consegue entender e perceber se o comprador está usando alguma simulação, se ele está falando a verdade, se as informações que ele está me passando são reais, né? Se ele tem a renda suficiente para comprar aquele produto, se o cadastro que ele está me passando, as informações que ele está me passando, se elas são reais. Então, ela ajuda das duas formas, tanto na hora da venda, para me entender o que o cliente quer, ou se ele também está me falando e me passando informações reais. E agora a gente vai conhecer algumas técnicas dentro da PNL que pode ajudar a gente nas vendas. E vamos começar pelos olhos, né? A PNL ela fala que através dos olhos, do olhar do cliente, a gente consegue entender algumas situações. Por exemplo, se ele está falando a verdade, se o que a gente está passando para ele está tendo um feedback legal, se está tendo uma interação entre o vendedor e o cliente, e através dos olhares. Mas lembrando que a gente não pode analisar somente uma situação, a gente tem que olhar todo o conjunto, porque às vezes a gente faz um pré-julgamento e ele não é verdade. Às vezes são situações até inconscientes que o cliente faz com os olhos. Então, o que acontece? A gente pode pegar, por exemplo, se ele estiver olhando para cima, para o lado direito, ele pode estar mentindo. Se ele estiver olhando para o lado esquerdo, para cima, ele pode estar lembrando de alguma situação de que ele já viveu. Para baixo, do lado esquerdo, ele está tentando entender o que você está falando, ele está tentando compreender. E aí são várias situações. É um estudo mais complexo e eu pus alguns materiais lá dentro da biblioteca e eu aconselho vocês a terem lá alguns links e alguns vídeos que vocês vão entender melhor essa situação do olhar. Mas é importantíssimo vocês terem esse estudo, vocês entenderem o olhar do cliente. E tão importante quanto o olhar, a linguagem corporal também. E é um estudo também muito complexo e muito interessante. Ela traz informações muito ricas para a gente. E se a gente começa a ter esse hábito de observar a linguagem corporal do cliente, a gente consegue ter informações. Por exemplo, se ele tiver com os pés ou os joelhos na direção da porta, é que ele está com vontade de ir embora, né? Não está agradável aquela situação. O franzimento da testa, quando a pessoa franze a testa, tem uma certa irritação ou ela não está entendendo muito bem, alguma dúvida do que você está passando para ela. O cruzar os braços pode significar também agressividade. Então, toda a linguagem corporal ela é importante do seu cliente. Você, na medida que você está fazendo uma venda, você ter essa consciência de observar como que está a postura do seu cliente, se ela está para frente, se ela está para trás, e o que isso pode dizer, lembrando que é um conjunto, a gente nunca deve analisar separadamente. Então, você estuda os olhos, você estuda a linguagem corporal do seu cliente, você cria esse hábito desse estudo, você tem informações muito ricas e que você pode entender. O cliente ele está com a franzinha na testa, ele não está gostando do que você falando ou não está entendendo. Então, como que eu vou ter, como que vai ser a minha reação perante essa ação do cliente?
Então, eu vou mudar a minha linguagem, eu vou começar a falar mais devagar, eu vou mudar a forma que eu estou falando para agradar mais o cliente. Ele parou de franzir a testa, nossa, então melhorou. Ele cruzou os braços. Se ele estiver olhando para cima, quer dizer que ele está interessado no que você está falando. Se ele estiver olhando para baixo, ele perdeu totalmente o interesse. E isso é um estudo, vem de muitos anos que tem esse estudo. A PNL ela é estudada desde os anos 70. Então, é muito importante a gente ter essas informações e começar a observar isso do cliente. E da mesma forma que nós temos que observar isso do cliente, a gente também tem que prestar atenção na nossa linguagem corporal. O que nós estamos passando para o cliente? E aqui algumas dicas que para tornar essa linguagem corporal mais harmônica durante uma venda. Apertar a mão de forma firme, né? Demonstra segurança, demonstra confiança. Sempre fale com a pessoa olhando num ponto imaginário entre os seus olhos, nunca para cima, para baixo ou para fora. Respire com calma em um ritmo natural. Respirar rapidamente indica estresse, insegurança. Falar muito rápido, né, pode significar ansiedade. Falar muito devagar pode ser interpretado com arrogância. Então, comece também a observar a sua linguagem corporal, como que você está reagindo com o cliente. Então, da mesma forma que a gente tem que estudar a linguagem corporal do cliente, a gente também estudar a nossa linguagem corporal e qual é a melhor forma de introduzir isso numa venda. E agora nós vamos falar sobre rapport e o espelhamento, que são técnicas da PNL muito interessantes e são muito usadas e às vezes a gente nem percebe. É uma forma de criar uma empatia, uma simpatia com o cliente. Não ir direto ao assunto, né? Buscar alguma forma de tornar aquela ação, aquele ambiente mais agradável. E o espelhamento ele faz isso. Nessa imagem vocês veem o ex-presidente dos Estados Unidos. E se você procurar na internet tem várias imagens dele. E que é uma pessoa mais carismática do que ele. Por quê? Porque ele tem essa empatia. Ele consegue trazer essa empatia com quem ele está conversando, com quem ele está dialogando. E isso nas vendas é muito importante. Você quebrar o gelo. Né? O cliente está com uma certa dificuldade, ele está mais fechado. Como que eu vou fazer essa empatia? Isso chama rapport. E o que acontece? Você vai procurar dentro da linguagem corporal ou do olhar dele alguma coisa que vai te facilitar nessa etapa. Por exemplo, ele está com uma criança, né? Um filho ou uma filha, e aí você fala, nossa, mas seu filho está grande, como que você chama? E que coisa melhor do que uma pessoa ser carismática e simpática com o filho da gente? Essa questão do espelhamento, o cliente ele cruzou os braços, você cruza, o cliente pôs os braços em cima da mesa, você põe, gera uma forma de uma conexão com o cliente, uma empatia com ele. Gente, isso funciona muito, vocês podem não acreditar, mas funciona muito. No nosso exercício e na nossa tarefa do módulo, vocês vão observar isso. E tem vários vídeos também na nossa biblioteca de como que essa técnica ela ajuda numa venda. Outra técnica dentro da PNL é o refraseamento. É uma forma da gente repetir as palavras que o cliente acabou de falar. E isso o cliente começa a perceber que você está tentando entender palavra por palavra do que ele falou. Ele gera uma confiança. Ele percebe que você está tentando realmente entender o que ele precisa, o que ele está questionando, quais são as suas dúvidas, e aí você consegue reverter essa situação. Então, se um cliente, exemplo, vira e fala assim, eu não gostei muito desse carro. Aí você fala assim, mas você não gostou muito desse carro por quê? É a cor? É o modelo? Eu não tenho dinheiro nesse momento. Sim, você não tem dinheiro, mas se eu dividir, se eu parcelar, fica mais fácil para o senhor? Uma melhor forma de pagamento? Então, consiste nisso, repetir as palavras. E você pode ter certeza, isso gera uma confiança. O cliente ele desarma um pouco. Ele percebe que você está tentando entender realmente o que ele está falando ou o que ele está querendo. E dentro das técnicas tem as palavras mágicas. Gente, elas são mágicas mesmo, elas fazem transformação na sua venda.
no ato da venda, se você começa a colocar essas palavras dentro do seu discurso de vendas, dentro da sua ação de vendas, você vai observar como ela traz modificações. Da mesma forma que tem palavras negativas, que elas conseguem diminuir o seu fechamento de vendas, essas palavras elas conseguem aumentar. E aí nós vamos ver algumas que a gente vai começar a colocar no nosso vocabulário de vendas. E essas são as palavras que nós vamos colocar no nosso vocabulário daqui para frente, nosso vocabulário de vendedor. E elas trazem uma transformação nas nossas vendas, porque elas mexem com a emoção e com a percepção do cliente. Lembra que a gente falou que cada cliente tem uma forma de armazenar essas emoções dentro da sua programação? E com essas palavras você consegue ter uma transformação. Ela consegue te dar um resultado melhor a partir do momento que vocês utilizam ela. E essas são presente, novidade. Toda vez que você fala lançamento, edição limitada, vem aquela questão da exclusividade, de pertencimento, fácil, grátis, bônus, brinde. Quem não gosta de ganhar um brinde, né? Desconto, palavrinha mágica. Você também chamar pelo nome, tá? É importantíssimo você saber o nome do seu cliente e sempre chamá-lo pelo nome. Dá a sensação de importância, de reconhecimento. Cliente VIP, aquela questão dos grupos, testado e aprovado, já vai passar para a confiança do produto, comprovado, garantia, 100% de satisfação, exclusivo e especial. Coloque essas palavras no seu vocabulário e você vai conseguir ver a diferença no fechamento das suas vendas. E agora a gente vai falar da ressignificação. Ela tem muito mais a ver com o autoconhecimento nosso como vendedor e como pessoa do que com o próprio cliente. É a quebra de paradigmas. Lembra lá que a gente fez aquele teste de perfil e análise comportamental? É isso, é realçar o que a gente tem de melhor, os nossos pontos fortes e melhorar os nossos pontos fracos. É lançar um olhar novo em algo que a gente já conhece e fazer a mudança do percurso, das ações e das reações. E a PNL, ela trabalha muito isso. E com esse conhecimento que nós vamos fazer as modificações tanto na nossa venda, quanto na nossa vida, na nossa família. E isso com certeza vai trazer só benefícios. E esses são os benefícios que as técnicas de vendas traz para a gente. Nós vimos semana passada sobre a psicologia em vendas, essa semana sobre a PNL, semana que vem nós vamos estar falando sobre os gatilhos mentais. Lembrando que a gente não pode usar uma técnica em isolado, a gente tem que entender qual que é a melhor técnica para a gente usar naquela venda, para aquele cliente. Isso exige estudos mais profundos. Como eu falei, algumas dessas técnicas que eu trouxe da PNL é só o início. Ela existe várias técnicas. Precisa de um estudo mais profundo em relação às técnicas, principalmente a PNL. E isso você pode estar pegando lá na biblioteca, pode estar pesquisando por conta própria na internet, no YouTube, tem vários vídeos e é muito interessante. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. É só uma maneira de despertar em vocês a busca de informações sobre a PNL, porque realmente ela é muito mais complexa do que isso que eu passei para vocês. E existem cursos específicos só para PNL, né? Os coaches usam muito a PNL, igual eu falei também, não só em vendas, mas também em outras situações de vida, que é muito interessante. Então, eu gostaria que vocês aprofundassem mais, buscassem mais informações e estudassem, porque eu tenho certeza que isso vai trazer, sim, benefícios excelentes nas vendas de vocês. Tá bom? Eu desejo boas vendas e até semana que vem.